Vou colocar ele na tela aí. Fala, Renato. Boa tarde, meu amigo. E aí, Guilherme, tudo bom? Tudo certo? Obrigado aí, tá bom? Que isso, cara, eu que agradeço aí a participação. Renato, me fala aí onde é que você tá. Para mim não, fala pro pessoal onde é que você tá. Ó, eu tô num quarto de um catamarã, acho que dá para perceber aí. Se você permitir aí, eu vou filmar aqui da janelinha Lógico. o mar aqui, ó. Eu tô na Praia dos Meros, aqui na Ilha Grande, com o atleta André Castelúcio. Daqui, quando acabar aí a nossa palestra, a nossa conversa, 4 horas da tarde, ele vai largar daqui da Praia de Meros, vai nadar até Abraãozinho, 37 quilômetros. Legal. Só 37, né? Só 37. Legal, pessoal. Então agradeço aí a presença do professor Renato Barbosa. Ele vai falar sobre treinamento para ultramaratona aquática. Então, como eu disse, a proposta é que ele faça a apresentação dele em cerca de 50 minutos, Renato, mas pode ficar à vontade. E depois a gente vai para o bate-papo. Se quiser encurtar a apresentação para ter mais conversa, fica à vontade, que eu sei que você tem muita história para contar. Renato, eu vou sair da tela para você transmitir, mas qualquer coisa eu volto, tá bom? Tá bom, beleza. Manda ver aí. E aí, pessoal, boa tarde. Desculpem o improviso. Expliquei para o Guilherme, quem já está acompanhando já sabe onde eu estou, né? Aqui no de um catamarã, eu e um atleta meu, Fábio Righetti, criamos de ultramaratona. Só um minutinho, já volto a Tudo bom, falar. Renato, tudo bem. Tava dando uma ancorada no barco, ele já tinha me avisado que ia ter um barulho. Aí deu uma pausa aí na fala. Agora tá tranquilo, não vai ter mais barulho. Então, eu estou aqui para a gente fazer essa ultramaratona. Hoje é com o atleta, né? Mas a Bisa já tem 2 anos de existência. Então, a gente já vem fazendo bastante nado. Ele engloba 5 distâncias: 16 quilômetros, 25, 37, 48 e a volta à Ilha Grande, que é 76. Então, a associação tem 2 anos. Sou fundador da associação que regulamenta também. Tem 2 anos, já tem uns 4 anos que eu saí da associação. Hoje eu não faço mais parte da Associação do Leme Pontal, mas fui um dos criadores e fundadores lá da associação. Vou falar um pouco sobre treinamentos de ultra, né? Provas com distâncias acima de 15 quilômetros já são considerados de 15 para cima. 15. É, pessoal, peço desculpas. Ao Tá, mesmo tempo. Vai lá, Renato. Guilherme, me escuta? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, sim. Então, eu estou tendo uma oscilaçãozinha de sinal. Acho que agora vai estabilizar que o barco parou. Tá bom. Hoje no Brasil existem várias associações de ultramaratona. A BISA é uma delas, Big Slam Swim Association, escrito aqui na camisa, para quem nunca viu, não tinha conhecimento. Existe a mais antiga, né, que é a 14 Bis. É uma associação que faz uma ultramaratona de 24 quilômetros, de Bertioga até Santos. Existe o Leme ao Pontal. Hoje a associação expandiu, ela está com várias distâncias, não ficou só na travessia do Leme ao Pontal. Existe uma ultra na Ilha do Mel, de 23 quilômetros.
Pessoal, para quem chegou agora, o professor Renato, ele está numa embarcação, tá certo? Tá fazendo a transmissão dele de lá, porque ele tem uma travessia agora às 16 horas. Aí, como ele disse, infelizmente, às vezes fica oscilando o sinal. Fala Marcos, Lorena, oi Tereza, oi Gabriela, Aline. Ele caiu o sinal dele, tá bom? Daqui a pouco ele deve estar voltando. Enquanto isso, preparem aí as perguntas de vocês. Depois a gente tem o professor Diego Paixão falando sobre polo aquático. E depois o professor Flávio Castro, que já está aí com a gente também, que vai falar sobre eficiência propulsiva e custo energético em natação. Renato voltou. Fala, Renato. Mudei aqui de lugar no barco para ver se agora aqui em cima eu consigo estabelecer o sinal. Tá Acho bom, que... manda ver. Então, hoje existe aí, como eu estava falando, a ultramaratona lá na Ilha do Mel, né? E então existem diversos tipos de prova. Hoje a Navegante, que é a equipe que eu sou proprietário e head coach, ela só tem a base de treinamento de mar em Copacabana. Então, diversos atletas que eu treino só treinam em mar. Eu tive que readaptar o tipo de treinamento. A gente não tem treinamento de piscina, salvo alguns atletas que fazem treinamento de piscina com a minha planilha, que é um exemplo desse atleta que está aqui hoje, o André Castelluzzi. Ele treina 3 vezes por semana em piscina com a minha planilha e 3 vezes por semana no mar, lá na Navegante, presencial comigo, né? Então, eu já tive um atleta que nadou 48 quilômetros, treinando só no mar durante 2 anos. Ele fez o desafio do Leme ao Pontal, depois fez aqui o 48 quilômetros, só com treinamento de mar. Então, hoje, como eu consigo lá na Navegante montar um circuito com 3 boias no formato de um triângulo de 100 metros, uma boia para outra, eu consigo fazer um treinamento, né, estabelecendo os tiros dentro da casa de 100 metros, que é uma boia até a outra, ou 300 metros, 600 metros, e assim a gente vai multiplicando e vai montando o treinamento do atleta dentro da metragem que eu tenho lá fixa. Mas tem atletas que me contratam para fazer planilha, por exemplo, eu tenho um no Espírito Santo, que ele não tem uma metragem certa, ele treina no mar, ele só faz treinamento no mar, então eu tenho que improvisar os tiros com ele por número de braçadas. A gente fez uns testes, a gente faz testes a cada 3 meses na piscina, e com isso a gente consegue estabelecer o número de braçadas que dá em média ali a metragem que ele consegue percorrer. Então o treinamento é todo montado dessa forma. Uma das principais coisas dentro do treinamento é o atleta sempre tentar fazer os longos. Então, por mais que a gente, às vezes, por exemplo, o André Castellucci, ele só tem 2 horas de treino por dia. E às vezes nem consegue ter isso. Então, o que a gente faz? Então como é que o cara nada, né? O André já nadou 24, já nadou Ilha do Mel 23, já nadou Leme ao Pontal 36. A gente vai conseguir, pessoal. Agradeço o esforço do Renato aí, né? Porque ele está uma atividade dele, isso é prática do dia a dia dele. Boa tarde, Leandro, Tamires. Pessoal do grupo aí, obrigado pela presença. Voltou? Voltou, Renato? Pô, tá brincadeira essa internet, né, cara? Faz parte. Eu peço Vamos lá. desculpa a todo mundo quem entrou agora aí há pouco tempo. Eu tô aqui no mar, na Ilha Grande, para Fala, Bruno. Voltou, agora voltou. Tô te ouvindo, só a imagem que congelou, Renato.
Vamos lá. Tá me ouvindo agora de novo? Sim, sim. Engraçado que a imagem tá até boa. Não sei por que tá caindo. Eu também não sei, cara, porque eu faço transmissão ao vivo aqui da travessia, até quando começar. O protocolo é de hora em hora a gente fazer live, né, para mostrar o andamento da travessia e funciona. E eu, agora aqui nesse momento eu tô tendo uma oscilação de sinal. Tranquilo. Então, pessoal, como eu estava falando, né, o André, ele faz os treinamentos durante a semana na faixa aí de 2 horas, às vezes um pouco menos. Hoje, pela capacidade física dele, essa distância vai de 4 a 6 quilômetros por dia. E finais de semana, a gente faz uma programação que chamamos de treinos longos. Então, esses treinos longos a gente vai simular a maratona, então a ultramaratona. Então, se um atleta ele não tem uma bagagem, né, de treinos, não treina muito tempo, durante esses treinos longos que a gente pode montar aí uma vez por mês, um sábado por mês, um sábado a cada 45 dias, um sábado sim, 2 sábados não. Então vai depender do tempo que o treinador vai estabelecer para a prova. O André, por exemplo, para chegar até aqui aos 37, ele fez simulado, o último simulado, né, que é o pico do treinamento, foi praticamente quase a mesma distância. Chegou ali quase perto. Aí, por exemplo, a metragem do treino deu 22. Só que nesses 22 quilômetros, ele nadou, a gente monta as variáveis do treinamento, que ele usou paraquedas, ele usou pull-ball, aí depois usou pull-ball com paraquedas. Isso tudo é para simular corrente contra, isso tudo é para simular dificuldades durante o nado. Então, a quilometragem final, ela nunca é a real da percepção de esforço e do esforço que o atleta faz. Ela é muito maior. Então, por exemplo, se eu colocasse ele para fazer um simulado de 8 horas, nadando direto, indo para uma direção só, eu acredito que ele ia chegar na casa aí de 30 quilômetros, por exemplo. E no simulado, eu crio dificuldades, que é o paraquedas, que é se a corrente... faço uma análise na condição climática, né? E na parte de meteorologia, a parte ligada mais a mar. Então, se na direção que eu estou indo a corrente está a favor, geralmente eu faço treino na direção contrária, daqui a pouco eu mudo. Então, a gente vai adaptando. Precisa ser um simulado real, não é um treino de giro, não é um treino para o atleta ficar confortável, é tirar ele da zona de conforto, trazer bastante dificuldade para ele ali sentir mesmo, eu como treinador avaliar e ele ir me passando. Renato, 3 horas quebrei, 4 horas quebrei nesse, 5 horas no outro. E assim a gente vai avaliando o condicionamento físico que ele está naquele dia do simulado. O cara tá voando, tô preocupado com isso. A perna, sentiu mais a perna nesse treinamento, sentiu mais o braço. O pescoço não tá legal, tá sentindo o pescoço com tanto tempo. Então, eu tenho um grupo, né, uma equipe multidisciplinar. Eu trabalho com uma nutricionista, Gabriela Garbim, ela que monta há mais de 5 anos toda a parte de alimentação de cada atleta. É feita uma bateria de exames e depois o atleta ele vai conversar com ela, né, durante as consultas para saber até o que ele gosta. Então, não adianta fazer um atleta, por exemplo, o André, não gosta de chocolate, você não pode dar gel de chocolate. Então, entra um pouco também nessa questão do gosto, da questão pessoal do atleta, né, para montar a hidratação, e isso também é treinado. Isso, nesse simulado, a gente vai hidratação, faz parte do treinamento. Avaliação com fisioterapeuta ou massagista, né, após esses ciclos muito grandes de treino, para avaliar se o atleta está tendo nódulo, está tendo algum tipo de contratura, qual a parte do corpo que não está tão fortalecida. Aí a gente vai ter que montar um trabalho específico ali para fortalecer aquelas áreas, fazer com que o atleta ganhe força muscular em algum grupamento que ele não esteja tendo tanta força ou resistência. Então, o treinamento é todo montado, né, para o atleta criar resistência, para o atleta construir
dentro do seu corpo, também psicológico, essa parte de ficar horas nadando, horas exposto ao tempo. Por exemplo, hoje para ele vai ser uma situação totalmente atípica, né? O Castelo é meu atleta desde 2015 e nunca fizemos uma ultra largando 4 horas da tarde. Assim que acabar aqui a conversa com vocês, a gente vai dar a largada. E por que está largando essa hora? Porque ultramaratona você depende 100% de avaliação de condições climáticas, né? Aqui na Bisa não é uma prova com data fixa e horário fixo. Você marca uma janela de 7 dias e durante aqueles 7 dias, os organizadores, aqui no caso sou eu e o Fábio Righetti, meu sócio, a gente vai avaliar o melhor dia para o atleta, né? Para não jogar o atleta em condições que ele não, de ventania, temporal, tempestade, e que isso gera até risco para a vida dele. Então, algumas associações trabalham assim. Agora, por exemplo, a 14 Bis, que é uma prova de 24 quilômetros em São Paulo, e Bertioga Santos, é uma das únicas que é data fixa. Se eu não me engano, é o segundo sábado de novembro, todo ano, 24 quilômetros no segundo sábado de novembro. É uma prova que ela pertence lá junto com os seus organizadores. Ele é uma parceria com a aeronáutica. A prova termina dentro da base naval lá de Santos, base aérea, quer dizer. Então, é uma prova com data fixa pelo calendário militar. Mas ultramaratona geralmente é feito nessa questão de janela, né? Eu tenho 3 atletas, participei de 2 presenciais no Canal da Mancha e um que eu montei todo o planejamento de treinos e não pude ir com ele porque eu estava fazendo uma travessia Espanha-Marrocos com outro atleta. Então, o Canal da Mancha é a mesma coisa. Você agenda 7 dias do mês, né, uma semana, e você chega na Inglaterra geralmente 7 dias antes, faz toda a climatização, que a água é bem mais fria. Então, para a gente aqui, né, brasileiro e atletas sul-americanos, não suportam tanto, só que em países aqui sul-americanos que tem uma água mais... moram em regiões mais frias, né? Aí tem essa questão de resistência ao frio, mas geralmente se chega lá uma semana antes, faz todo um treinamento de climatização com a água e o segunda semana já é a abertura da janela. Você fica esperando os ingleses, que são o barco que você reservou, te chamar avisando que tem condições de mar para sair na travessia. Então, é uma travessia que você tem que buscar um treinamento também, por exemplo, aqui comigo, quando um atleta me procura. Penedo, essas regiões mais geladas, e aí você pega piscinas ou lagos, açudes, para colocar o atleta para treinar, para justamente ficar mais ambientado com essa água gelada. E até durante essa fase de treinamento, o atleta, você vê o que o atleta suporta ou não de água fria. O resto do treinamento é exatamente, por exemplo, o André, que eu treinei ele para essa prova hoje, a parte de treinamento, de tiro, resistência, variáveis ali, pull-ball. A gente vai conseguir, tá, pessoal? Tá bacana pra caramba a fala do professor Renato. Voltou. Voltou, Posso seguir? Voltou aí? Tá me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Eu uso aquele palmar de 8 da Finis para consertar muita parte da abraçada aqui do punho. Então, eu tenho uma lista de material que o atleta, quando vem treinar comigo, ele tem que comprar, né? Tem que adquirir. Então, o que eu estava falando, me referindo, o treinamento do Castelúcio para essa prova aqui é exatamente igual ao treinamento para o Canal da Mancha. As distâncias são as mesmas. O Canal da Mancha é 33 em linha reta, mas ninguém consegue atravessar o Canal da Mancha fazendo 33. O meu último atleta, por exemplo, há 2 anos atrás, nadou 42 quilômetros, porque lá a corrente inglesa te joga para cima e a corrente francesa te joga para baixo. Então, essa oscilação do nado até chegar na França
ela aumenta a quilometragem do nado, que é medida em linha reta, né? Então, o que foi de diferente a preparação do Castellucci para essa prova para os outros atletas do Canal da Mancha? Foi justamente eu não precisei levar ele para água gelada, buscar nadar em Penedo, lá em Campos do Jordão, que tem um clube lá que tem piscina sem aquecimento, Miguel Pereira, onde eu tenho uma base de treino lá hoje dentro de um sítio de uma piscina. Então, a diferença é essa, você climatizar, levar o atleta para regiões de água ali o mais próximo possível do que ele vai pegar no Canal da Mancha. O Canal da Mancha, a temporada de travessia é feita no verão, mas mesmo no verão você pega uma oscilação aí de 13 graus até 20. Então, o atleta que pega de 18 a 20 pode agradecer, comemorar, mas eu, por exemplo, em 2015 fui com um atleta que pegamos 14 e 15. Esse de 2021 ele já pegou temperatura 18, 19. Então já foi excelente, não sentiu em nada a condições de água gelada no corpo dele. Foi bem mais tranquilo quanto a isso, né? Então, só que existem alguns detalhes assim bem perigosos. Por exemplo, na travessia do Canal da Mancha, o maior índice de morte, né, que o atleta chega a óbito por excesso de esforço e estar exposto à água gelada, é no final, ali na casa de 3 quilômetros para terminar. Então, eu simulo muito dentro dos meus treinamentos, né, nesses treinos de simulados de 7 horas, 8 horas, já fiz simulado de 12 horas. Você pega as 2, 3 horas finais para um atleta que está indo para o Canal da Mancha, por exemplo, eu meto paraquedas nele. Então, o atleta, depois de já ter nadado quase 8 horas, ele vai fazer mais X horas com paraquedas. Para quê? Justamente para simular. Isso é bem específico no Canal da Mancha. Existe uma correnteza a 2, 3 quilômetros da França, que ela é da costa mesmo, para você completar, que ela é muito forte. Então, você tem que treinar o atleta para ele resistir a essa correnteza. Ela vai empurrando para o lado e o atleta não consegue chegar na areia. Então, você começa a nadar caranguejando. Renato, o Eric deu a sugestão de talvez tirar a imagem e deixar só o seu áudio. A gente sabe que não é o ideal. Você consegue fazer isso? O que você acha? Pode ser, eu posso tentar aqui. Eu vou cortar a câmera aqui e vou continuar falando. Aí, se você puder, só me dando feedback, ó, Renato. Porque quando a internet cai, eu vejo que minha imagem some. Com áudio, eu não sei se eu vou conseguir ter essa percepção. Entendi. Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar com a imagem, porque fica muito melhor, né? Com a imagem fica muito melhor. Vamos tentar, vai lá. Tá. Então, voltando ao assunto do Canal da Mancha, lá tem essa corrente lateral, então você precisa, durante os treinamentos, criar essa situação do atleta ter um esforço físico a mais no final, e aí você vai avaliando até a condição de saúde dele, né? Nesses longos, eu levo oxímetro, eu tenho alguns critérios de avaliação, até de algumas perguntas, para ver como está a questão de raciocínio do atleta. Eu criei um protocolo meu para isso. Por exemplo, teve um atleta que eu perguntava a ele o nome das filhas e ele tinha que me responder exatamente na ordem certa. Se ele começasse a embolar na fala, embolar nos nomes e ter aquela falha de memória, eu já sei que está tendo algum problema ali na saúde dele. Então, o Canal da Mancha tem essa especificidade, né? O que eu vejo muito aí de treinadores errando não estudar os locais de prova, não estudar meteorologia. O treinamento de ultramaratona ele vai muito além de A1, A2, A3, treino longo, treino curto, resistência, velocidade, treino físico, ele vai muito além disso.
Ele pega muita parte mental, a parte de hidratação, e o principal é o atleta, o treinador, né? Eu tenho vários cursos para fazer análise meteorológica. Eu fui da Marinha durante 4 anos, então lá eu aprendi muito essa questão de meteorologia, de clima. Então, se você não chegar em uma prova sabendo mais ou menos o cenário, a geografia do local, o que vai acontecer tal hora. Eu hoje aqui, por exemplo, eu uso um aplicativo chamado Windit, e ele já me dá com 48 horas antes a previsão, vamos dizer assim, 70% certo do que vai acontecer. E aí, com 24 horas, mais certo ainda. E no dia aqui, por exemplo, nós vamos largar 4 horas da tarde. Eu já estou olhando aqui o que está acontecendo 10 horas da noite no aplicativo. 10 horas da noite o vento não tem vento, vai permanecer tudo igual, a maré vai começar a encher, a maré agora vai vazar, correnteza de superfície está para um lado, a correnteza aqui de maré enchendo é para um lado, a correnteza de maré vazando é para outro. Então, o treinador de ultramaratona ele tem que estar 100% integrado com isso, estudando meteorologia. A prova, por exemplo, que eu falei da 14 bis, Bertioga Santos, 24 quilômetros dentro de um canal. Então, lá é muito, 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 muito mais fácil de você prever dentro do aplicativo o que vai acontecer. Agora, quando é uma prova oceânica, seja ela, né, tipo a nossa aqui, que existem circuitos que é lá entre Abraão e o condomínio Portugal, Mangaratiba. É uma prova mais fácil de você analisar. Só que a gente tem 2 provas, que é essa aqui, o 37, que larga aqui de Meros, que já é uma praia que está chegando aqui na parte oceânica da ilha, e tem o 48, que você nada 35 quilômetros em mar aberto, por fora aqui da ilha, em frente à ilha de Jorge Grego, você vem. Essa é uma das provas, eu considero, mais difíceis no mundo, e uma prova que você tem que ter um critério de avaliação meteorológica muito assim, refinado. Porque até você olhando esses aplicativos, existem surpresas. Eu já tive com meus próprios atletas 2 surpresas. Um foi no Leme ao Pontal, nós pegamos um vento assim absurdo, e eu ali ao vivo com o aplicativo, não tinha vento no aplicativo, o vento só estava lá na hora. Era rajada de vento. Essas rajadas de vento, às vezes, elas surgem do oceano e embola a tua cabeça toda, porque você faz a previsão, passa para o atleta, e chega na hora, aconteceu no caso, né, com essa atleta, e você tem que estar ali, cara, calma, vai passar, isso não estava na previsão, mas vamos embora, tem que manter a cabeça do atleta 100% focada, né, no objetivo final, que é completar. E eu tive um outro que nadou aqui, de Lopes Mendes até a Praia do Casuso, em Portugal. Você atravessa ali o canal de Angra, ele dá 25 quilômetros essa prova. No meio da prova, mesma coisa, um vento violento contra, de rajada, que gerou maré de superfície, que o atleta faria em 8 horas, 10 horas, levou 14 horas para completar. E eu, desde que trabalho com ultramaratona, desde 2013, né, e trabalhando com maratona desde 2005, até hoje eu só tive um insucesso na carreira, que foi uma travessia lá na Irlanda, onde o atleta saiu por hipotermia, não teve como seguir a ultramaratona. Era uma prova de 36 quilômetros, com 30 quilômetros ele teve hipotermia, então eu tive que tirar, não teve jeito. Fora isso, essa prova de 25 foi a segunda prova, que seria a segunda prova minha de insucesso na carreira, porque o atleta já estava chegando ali no limite, e dessas perguntas que eu falo para vocês que eu faço, o atleta já não conseguia mais responder direito, a língua embolando. Então a gente foi, faltando 1 quilômetro, um exemplo, né, a gíria aí tirou o pé do acelerador, foi totalmente giro. Se eu não me engano, as 2 últimas horas, um atleta que ele faz em média 2,5 a 3 por hora, estava fazendo 500, 800 metros.
Então, foi aquela travessia para levar o cara só para completar, esquecer tempo, esquecer tudo que fosse de querer ter alguma marca expressiva, né? Então, como eu falei, a gente está com 36 minutos. Eu vou perguntar ao Guilherme se ele quer que eu responda algumas perguntas, porque treinamento de ultramaratona é uma coisa muito grande, é muito ampla. A gente acaba tendo que entender um pouco de cada coisa. Eu nunca prescrevo a parte de hidratação, né? Eu sou totalmente contra entrar na área de outro profissional, mas a Gabriela, a gente tem conversas, reuniões, debates. Após as ultramaratonas, eu passo para ela o que funcionou, o que não funcionou. Então, o treinador de ultramaratona ele tem que estudar um pouquinho de cada de psicologia, tem que estudar um pouquinho de parte de hidratação, tem que estudar um pouquinho, nem vou dizer um pouquinho, muito de meteorologia, de avaliação meteorológica, né, de condições de mar e principalmente de treinamento. Guilherme, se você quiser, quando tiver algumas perguntas aí, alguém pediu, acho que o aplicativo de meteorologia é o Windit, o nome, é bem fácil aí de achar. Estou te ouvindo, Guilherme. Aí agora? Agora tá. Agora Foi mal. Você consegue soletrar o nome do aplicativo para eu escrever no bate-papo aqui? Vou colocar aqui no bate-papo. Tô colocando. Tá bom. Coloquei aí. Tá, vou copiar. Pessoal, vou colocar no bate-papo o nome do aplicativo, ó. Legal. Tem uma pergunta do professor Flávio Castro, vou colocar aí na tela. Você consegue ler? O que é que eu leia? Eu posso ler, se você quiser, tanto faz para mim. Eu tô conseguindo ler aqui. Vou falar para o pessoal. Parabéns pela apresentação. Utiliza a frequência de braçada na prescrição da intensidade do treino? Então, Flávio, foi bom você falar isso. Você vê que voltou, Guilherme? Beleza. Voltou. Cada atleta, por mais que você treine ele por anos ou você sacre ele em modo, ele vai ter ali a sua. Eu achava que isso era uma variável. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Não, pessoal? Renato, repete, por favor. A gente não pegou o início, não. Tá. O giro de braçada, a frequência de braçada, era uma coisa que eu achava que se você treinasse, você conseguia mudar no atleta, mas é uma das coisas mais difíceis de mudar. O atleta, geralmente, com certo tempo de treino, ele vai estabilizar isso, ele não consegue mudar. O que você consegue perceber, que é o que eu faço, é o quanto de giro ele está dando, o quanto de a cada 100 quilômetros ele está nadando. Então, por exemplo, a cada 100 metros. Então, o Castelo, por exemplo, eu sei que a capacidade máxima dele ali vai ser 75, 70, e quando ele cai abaixo de 60, eu já consigo identificar que o rendimento dele está caindo. Então, mas isso é cada atleta, eu sei de cada atleta ali o seu percentual o seu giro de braçada, a sua frequência de braçada. Eu tenho um atleta chamado Ivan, por exemplo, que desde que ele começou a treinar comigo, a frequência de braçada dele chega quase a 90, por exemplo. Só que o Castelo, com giro de braçada bem menor que a dele, nada muito mais do que ele, assim, em matéria de se a gente pegar, cronometrar os tiros de 100 ou fizer um T1000, T30, o Castelo vai ter uma distância bem mais significante do que ele. E aí você entra na parte da técnica de melhorar, né, a puxada, gira menos, o cara sai totalmente, cara, do eixo dele,
por ser um atleta amador, né? Uma coisa é o cara que tem lá a base da natação desde novo, outra coisa é o cara que entrou para treinar com você depois de uma certa idade. É bem difícil você conseguir mexer nisso. Então, o que eu faço? Eu mantenho o treino normal dele, de cada um, né? E eu sei o quanto o Renato, se estiver dando 80 abraçadas por minuto, está no excelente dele. Se cair de 70, já está começando a ficar ruim. O Guilherme Tuch tem lá 90 de frequência máxima e 70 de mínima. Tem atleta que às vezes até cai ali para você, por exemplo, que eu dei exemplo, 90, 80, 70. O 80 e o 70 teu, você ainda está rendendo bem. Se eu pegar o seu 65, aí eu já sei que você caiu muito. Legal, legal. Agora uma pergunta de alguém que eu acho que você conhece bastante. Professor Roberto Miranda. Meu irmão. Renato, parabéns pela palestra e pelo trabalho, foi demais. Como você consegue ir controlando o desempenho ao longo da prova? Você acabou falando um pouquinho, né? Frequência de braçada, PSE, conta um pouquinho, sou seu fã. Então, é como eu falei, né? Esse relógio aqui, né? Que é um relógio caro, custa aí na casa de 5, 6 mil reais. Então, assim, é um relógio que eu não uso no dia a dia, é um instrumento de trabalho. Esse relógio ele pega a frequência ele pega ali a média a cada 100 metros e eu estabeleço para ele me dar a cada 500 metros o tempo e a cada 1.000. Então é um relógio que eu tô com ele aqui para usar hoje. Vou usar aqui, não sei se vai dar para filmar lá, modalidade águas abertas. Então eu fico com o meu, mesmo que o atleta use nas provas que podem usar relógio. Esse aqui é meu, eu comprei só para isso. Então, eu fico com o caderno o tempo todo, né? De meia hora é um protocolo também que eu criei. Antes da hidratação, que o meu padrão de hidratação com meus atletas para estratégia e o que a minha nutricionista gosta é meia hora. Então, ali na casa de 25 minutos, 5 minutos antes de hidratar, que o atleta já está ficando mais cansado e chegando próximo da hidratação, é onde eu vou medir frequência de braçadas. Vou pegar aqui no relógio quanto está o pace dele a cada 100, quanto que foi o último 500, quanto que foi o último 1.000. Por que mas se você pegar o 100, você já tem o 1.000. Se você pegar o 500, você já tem a base do 1.000. Às vezes depende, porque em alguma curva durante a prova aqui do relevo, por exemplo, dessa prova aqui, você tem alguma corrente de retorno que o cara ficou mais preso. Então, às vezes, naquele momento, o pace dele de 100 vai subir para 2,20. E quando o cara sair dessa parte ali que está prendendo ele por alguma correnteza, o pace vai cair para 1,9. E aí, você ter esses 3 parâmetros, você vai fazendo um cálculo. Você já sabe mais ou menos a média do atleta. Então, tá acontecendo, eu até consigo identificar isso. Aconteceu alguma coisa. Ele tá preso aqui em alguma corrente, o pace está subindo muito. Caiu o cara. E não é condição física. A gente tá com 2 horas de prova. O cara tá preparado para nadar 10, 12. Aí a gente consegue identificar que existe corrente de retorno. O Roberto também é um especialista em condições de mar, né? Por ser Gemar também. Acumula as 2 profissões. Então, acho que entende bem do que eu estou falando. Quem não entende é bom. Até sugiro da gente criar um novo grupo de estudo, alguma coisa para falar sobre isso, né? O efeito do relevo, do terreno, da praia, de aonde for, com o nadador que está fazendo a prova especificamente naquele lugar ali. Legal, legal. Tem um abraço aí do professor Fabrício Madureira, lá de São Paulo. Tem uma pergunta agora do Marcos Franklin. Parabéns pela fala e pelo trabalho que vem desenvolvendo. Mentalmente falando, quando os nadadores não têm referência da distância, até quantas braçadas geralmente conseguem contar? Então, eu criei um sistema de treinamento que eu chamo de sanfonado. O sanfonado, né? Estou revelando aqui um dos meus segredos aí em primeira mão. É o cara fazer 30 ele vai contar, né? Eu passo assim para ele, um exemplo. Eu quero 1 quilômetro sanfonado. Nesse 1 quilômetro sanfonado, ele vai fazer 30 braçadas TM, que é uma sigla que eu uso, tiro máximo. Então, ele vai César Cielo, aquela braçada meio sem técnica, girando, que a gente chama de braçada ventilador,
não quebra cotovelo, não quebra dentro d'água nem fora. Do jeito que entrar, puxa. É uma máquina. E 30 braçadas ele vai encaixar o nado na técnica e vai nadar mais solto. E com isso, né, como eu trabalho com isso há muito tempo, o atleta já consegue ter essa percepção de contagem. Então, às vezes, mesmo que ele esteja nadando uma distância, uma prova do Rei do Mar de 2 quilômetros, ele começa a dar tiros de braçada e ele sabe quanto que X número de braçadas que ele dá significa X distância que ele está conseguindo nadar. Então, ele visualiza a boia lá na frente do Rei do Mar. Ele para chegar na boia, caramba, tô aqui meio preso, tá essa galera do meu lado disputando aqui posição comigo. Pô, vou meter um sanfonado. 30 forte, ele dá aquele stick, 30 ele moderado. Aí a galera começa a vir. Só que com isso, eu percebi que esse sanfonado, que acaba sendo igual um eletro, vou brincar assim, sobe e desce, sobe e desce. O cara consegue obter uma velocidade melhor do que ele ficar nadando na sua média de velocidade constante ali, sem criar estímulos. Então, de outra forma, vou treinando os atletas para entenderem, né, no corpo deles isso e mentalmente ter essa contagem. Beleza, Renato. Tem mais uma pergunta aqui do Gabriel. Ó. Grande Renato, parabéns pela palestra e pela dedicação no trabalho. Como é a periodização da ultramaratona? Conta resumidamente. Obrigado. Então, Gabriel, agora vou resumir aqui de uma atleta que eu considero um dos maiores presentes que eu ganhei nesse ano. Né? Tô tendo alguns problemas aí com os filhos dela, com a família, com os netos. Vou explicar por quê. É uma jovem senhora de 73 anos. Eu fiz até a postagem dela no meu Instagram. O nome dela é Estela. Ela teve um AVC antes da pandemia. Ela era maratonista de corrida, já fez várias, maratona de Londres, São Silvestre, maratona do Rio. Ela é maratonista desde os 17, 18 anos de idade, mas sempre teve ali a natação de piscina no Fluminense, junto ali na parte esportiva da vida dela. Antes da pandemia, ela teve um AVC, ela tem uma sequela na perna direita que impossibilita ela, após esse AVC, de correr, e ela começou, né, esportista, botou a natação como o esporte principal da vida dela. Há um ano atrás, completado semana passada, 1 ano, ela foi lá na praia e começou a treinar comigo no mar. E foi um desafio já para adaptar ela no mar, com a comissão técnica que eu tenho lá, Flavi, que hoje está aqui no bar comigo para trabalhar, Vitinho, Larissa e Felipe. A gente teve uma reunião e para ficar ali sempre, né, atento com ela, pelas questões de saúde, teve um AVC, é uma atleta que é hipertensa. Então, a gente tive uma reunião com o médico dela, cardiologista, e após isso ela começou a nadar. Até então, fez um Rei do Mar, cara, só que ela é mega competitiva. Ela carrega isso da maratona de corrida, trouxe para natação no mar. E semana retrasada ela perguntou para mim o que eu achava dela nadar aqui na Bisa, os 16 quilômetros. Na hora, cara, eu não tinha como falar que não, né? Abracei ela e falei, olha, a gente vai às avaliações, mas eu tô dentro, tô contigo, eu vou te treinar para fazer 16 quilômetros. Ela já é uma atleta que vem girando ali 3,5 por dia nas boias. Sábado já tá fazendo os longos de 3 horas. Então, por essas condições, capacidade física dela, e o cardiologista liberou, eu aceitei o desafio. Então, a periodização dela já tem um pouco, né, da periodização pronta, que até então a gente vinha a cada mês aumentando um pouquinho a distância, fazendo um trabalho de fortalecimento. Eu tirei ela do Pilates, pedi para ela fazer musculação, porque, ao meu ver, a musculação é muito mais pelo tempos curtos que ela tem de treinamento, a musculação vai dar muito mais propriedade física para ela, para nadar melhor, né? Questão de parte óssea, de densidade, ganho de força e etc. Um monte de coisa que a gente vai ficar falando aqui um tempão.
Então, a gente foi montando a periodização dela e tal, e agora vamos entrar para o trabalho de ultra, que será o mesmo. Então, o primeiro longo dela, 3 horas, ela vai nadar a distância que ela quiser, aí daqui a 20 dias, 3, 4 sábados, vai entrar um outro longo, aumentando meia hora, e meia hora, e meia hora, cada longo, até chegar na distância bem próxima da prova. E nesse simulado da distância bem próxima da prova, é avaliar condições de saúde, né? Aferir pressão, oxigenação com oxímetro, e avaliando isso tudo, até pela parte nutricional da hidratação dela, que por saber já que é uma atleta. Pessoal, para quem chegou agora, o professor Renato ele está embarcado, porque ele tem um atleta que daqui a pouco vai fazer um evento. Vamos lá, Renato, manda ver, voltou. Então, é uma atleta que o Gatorade, por exemplo, e todos os suplementos, né, com sódio a gente já restringiu. Então, assim, o Gatorade é muito usado e o Powerade, o Castelo, por exemplo, ele usa de meia hora 200 ml. Mas ela é uma atleta que não vai poder usar. Então, a Gabriela já está adaptando com água de coco e outras coisas. Então, existe periodização tanto na parte, né, do treinamento quanto na parte da alimentação dela. E aí a gente vai ganhando essas distâncias, o corpo vai criando essa resistência. É uma atleta que já está fazendo um trabalho de paraquedas. Aí quem olha assim lá na praia leigo, caramba, vai colocar paraquedas numa senhora dessa? Eu tenho que colocar porque é uma prova de mar, ela pode pegar corrente contra. Então, o uso do paraquedas não é que eu quero, o objetivo não é que ela nade muito forte, explosão, que ela tenha força. É só que ela tem uma resistência um pouco a mais do que ela já vai adquirir ao longo dos treinos. Se caso em algum da prova a gente pegar uma corrente contra, ela não... Ah, Renato, não dá para mim. Tá difícil, não estou saindo do lugar. É a gente criar uma situação que ela consiga continuar avançando na prova sem colocar em risco a integridade física dela. Perfeito, Renato. Temos uma pergunta aqui do professor Diego Porto. Parabéns pela fala e pelo trabalho. Com esses atletas de ultramaratona, como você divide a periodização? Quantos percentuais o atleta faz de intervalado? Quantos percentuais de giro leve, longo? Uma ideia geral. Não, então, fala, Diego, beleza? Quanto tempo que eu não te vejo? Não, Diego, Ó, a gente tem uma história engraçada com o Diego e com o Roberto. Qualquer dia a gente te conta. Ah, então eu quero, cara, que esses dois são de longa data. Então, Diego, as variáveis, né, do treinamento, eu procuro na periodização trabalhar tudo, de tudo um pouco. Existem treinadores que falam que por exemplo, tiros curtos, 25, 50 metros, de muita velocidade, não se trabalha para um ultramaratonista. Só que eu penso totalmente ao contrário. Eu uso talvez 30% do treinamento são tiros de velocidade. Eu trabalho muito a apneia com o atleta. Eu trabalho tiros longos. Trabalho força com paraquedas, igual eu já falei. Trabalho pé de pato para fazer. Ô, Eric, eu coloquei o nome do aplicativo, é Wind. Vou colar de novo aí, ó. Voltou? Voltou, Renato. Beleza. Então, muito atleta acha que usar o pé de pato é um grande benefício, né? Pô, posso usar o pato? O cara acha que vai nadar mais, vai conseguir... tem ele se engana, né? E quando você usa da forma adequada, na verdade, o pé de pato ele gera um esforço muito maior se você usar ele em séries da parte certa, da maneira correta. Então, eu uso paraquedas, eu uso pato, eu uso palmar de força, palmar de 8, snorkel frontal, aquele snorkel de natação, que é para trabalhar a parte de concentração, o atleta vê o braço dele passando o tempo todo em horas nadadas, para ele também começar a se ligar nisso na ultramaratona, se com o cansaço ele não está perdendo a puxada.
Então, Diego, eu uso um pouco de cada variável. Os tiros com mais intensidade eu vou botar 30%, né, do trabalho, mais força e resistência a gente trabalha muito, assim, é praticamente 70% do trabalho. Mas todo dia eu boto uma sériezinha ali de velocidade, que é para o cara sair daquela zona de conforto, às vezes até gerar um desconforto no cardiorrespiratório dele, e depois ele vai entrar numa série de tiros mais longos, para o corpo adaptar a não ficar sempre naquela mesma zona-alvo que geralmente a maioria gosta de nadar ali meio confortável. Legal, Renato, a gente tem mais 2 perguntas, tá bom? Vamos lá. Tenho atletas... Não, uma antes, desculpa. Na sua visão sobre o treinamento para atletas de águas abertas, o que é mais relevante na performance? O aspecto técnico ou físico? Como é que você vê essa contribuição aí? Se depende de atleta para atleta? Isso vai depender muito de atleta para atleta. Igual o exemplo que eu dei agora da Estela, né, 73 anos, o trabalho montado com ela é totalmente diferente de 90% dos atletas que eu tenho. Então, você tem que avaliar o quanto tempo o cara tem para treinar, você tem que avaliar a idade, né, com o tempo que ele já está nadando, a capacidade física dele, se ele realmente é um nadador para nadar uma ultra de 16 ou uma ultra de 30, qual o tipo de... Por exemplo, eu tenho atletas que eles fazem todo ano a 14 bis, que é 24 quilômetros lá no canal de Bertioga. Mas que se você botar o cara para treinar 4 horas no mar ali de Copacabana mais agitado, ele sente enjoo, ele fica desconfortável, ele começa a passar mal, marear e não consegue nadar. Então, até isso vai de atleta para atleta. Tem atleta que já gosta do mar agitado, gosta daquela adrenalina e não passa mal. E tem um atleta que, se pegar um mar mais liso, um mar mais próximo ali de uma piscina, ele já desenvolve muito mais. Então, isso tudo vai depender de atleta para atleta. O que você vai conseguir botar, né? Se tem que trabalhar mais intensidade, se vai trabalhar mais volume. O que eu te falo, Leonardo, é que tem que trabalhar os dois. Tem que trabalhar um pouco de cada. Legal. Agora uma pergunta do Eric. Tem alguns atletas meus que têm nadado provas de 2.500, 5.000. Para estes atletas que já realizam treinos, você recomenda quantos longos por semana para fazer essa transição para as provas de ultra? Então, eu colocaria aí um atleta que nada em média 2,5 a 5. Você tá por semana que ele falou ou por dia? Ele falou que as provas são de 2.500 a 5. Eu não sei exatamente o quanto que treina. Eu colocaria aí a cada 15 dias já esses treinos longos. Todo sábado, por exemplo, a minha metodologia, todo sábado é longo, no mínimo 2 horas de longo. E aí entra os longos específicos, né? Então, o Guilherme vai fazer uma prova de 16. O longo dele, sem ser o de 2 horas, que já é o de praxe normal, que ele vai girar 2 horas hidratando a cada 30 minutos, ele vai fazer um de 3. O que já nada mais tempo e vai fazer uma ultra de 30, uma vez por mês vai nadar um longo de 4, 5. E depois vai chegar num pico maior da distância e de tempo. Então, para atletas que estão nadando aí na faixa de 2,5 a 5, eu recomendaria já começar, você pegar um cálculo aí há quanto tempo tá para chegar à prova, pelo menos a cada 15 dias, uma vez por mês, um longo bem maior do que a metragem média que ele nada. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta? A gente também não atrasar o Renato. Eu tenho uma consideração, Renato. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a sua empresa, no sentido do seguinte: se o pessoal que está aqui te acompanhando, depois quem vai assistir no YouTube, se quiser entrar em contato com você para poder marcar uma travessia, né? O cara treina alguém e ele quer contratar o seu serviço para poder fazer uma travessia com você, como é que ele tem que fazer? Então, hoje eu tenho lá Navegante, né? Praia de Copacabana, posto 6, do lado do Roberto, grande irmão aí, equipe 15. Os treinamentos são feitos lá na praia, de segunda a sábado, 6 às 10 da manhã. O atleta que não pode ir para a praia, igual um exemplo que eu dei aqui do André, ele nada 3 vezes por semana na piscina, fazendo a minha planilha.
e 3 vezes na semana no mar, fazendo o treino que eu tô lá presencial passando. Então, hoje é dessa forma, ou o treinamento é de atleta no Espírito Santo, eu tenho atleta em São Paulo, com planilha online. Se tiver um lago ou um mar, ou até mesmo na piscina, a gente faz via planilhas simulados aos sábados desses atletas à distância. Então, onde ele tiver um terreno que ele consiga nadar mais tempo, a gente vai fazer os simulados. A Bisa, o Instagram é swim.bisa, né? O atleta aqui ele escolhe as modalidades 16, 25, 37, 48 ou 76, que é a volta à ilha, podendo ser em revezamento ou individual. Aí é só entrar lá no Instagram, no link lá na bio tem a inscrição e o atleta pode vir fazer qualquer tipo de prova solo ou revezamento. Uma coisa legal que eu vou deixar aqui um convite é, caso algum treinador que não tem experiência com ultra, até os que têm, pô, Renato, queria um dia estar contigo aí numa ultra aí na Bisa, posso ir para participar? Pode entrar em contato comigo. A gente tem agenda aqui de nados até final do ano, com vários atletas do Brasil inteiro e até internacionais que já estão começando a vir para a Bisa desde o ano passado. Ou até alguma prova de algum atleta meu, sem ser aqui na Bisa, que vai fazer, por exemplo, a 14 Bisa esse ano. A gente está indo com um time de 11 atletas, aproximadamente. O treinador, pô, Renato, quero ir, quero acompanhar, quero ver, quero ir lá na praia, ver você trabalhando, quero estar lá junto contigo, trocando ideia, até também me ensinando alguma coisa que eu não sei. Eu estou aberto aí para quem quiser, só me procurar. Pô, Renato, excelente. Agradeço por você ter cedido o seu tempo pra gente, né? Mais na condição que você tá aí. Desejo sucesso para você e para o seu atleta, tá Vou certo? ficar rapidinho, Guilherme, só para a galera. Mostra aí. Já está aqui se preparando. Fala aí, Castelo, um pouquinho para a galera da. Fala um pouquinho para a galera da UFRJ. Fala aí, galera, tudo bem? Sucesso aí. Valeu, obrigado. A largada é aqui, Guilherme, nessa praia dos Meros. Aí a gente vai sair naquela curva lá, vira, e só 37 quilômetros até a chegada. O infinito e além, né? É isso aí. Obrigadão, Renato. Obrigado você, cara. Um abraço a todo mundo e agradeço mesmo pela oportunidade. Valeu, pessoal, se amarrou. Tem gente que vai te mandar mensagem, pode esperar, hein? Pode mandar. Se você quiser até passar o meu WhatsApp aí nos grupos que você tem, pode ficar à vontade. Estou aqui para somar, trazer a galera aqui para conhecer como é a Ultra, como é a Bisa, ou então em alguma outra Ultra, ou lá na praia, na Navegante. É só me procurar. Quanto mais a gente se une aí para trocar experiência, mais a gente aprende todo mundo, né? Perfeito. Obrigado, Renato. Valeu, Guilherme. Valeu, obrigado. Abração. Abraço. Show, né, pessoal?